Fala, torcedor vascaíno, tudo bem? Queria trocar uma ideia com vocês sobre uma pedra no sapato no caminho do Ramon Dias, tá? Meio que um calcanhar de Aquiles aí que tá incomodando desde que ele chegou no Vasco da Gama. E não só com ele no comando, com o Maurício Barbieri também havia muito essa dúvida, que é referente à lateral direita, né? Ainda nenhum jogador conseguiu se firmar nessa posição que o torcedor pare, pense, veja os jogos e fale, não, esse cara tem que ser o titular da lateral direita e tem que ter uma sequência muito grande. Isso porque o Pumita, que foi contratado com essa expectativa para essa temporada, jogador de seleção uruguaia, foi o que mais atuou nas mãos do Ramon Dias, tá? Ao todo, como titular, que eu tô querendo dizer, tá? Ao todo foram 6 partidas iniciadas, mas mesmo com o Ramon e antes também com o Maurício Barbieri, o Pumita tem momentos de muita oscilação, tá? Então ele joga uma partida bem, na outra ele vai mal, ele faz uma partida muito boa, aí depois ele faz um jogo bem ruim, então ele não consegue ter uma sequência de desempenho grande assim, né? E é um jogador que ofensivamente ele até participa, ele consegue ajudar, ele auxilia nos cruzamentos, pro Verratti, que a gente sabe que é uma arma muito forte do Vasco, também pelo lado esquerdo com o Piton, mas defensivamente ele acumula erros constantemente. Contra o Santos, ele teve aquele pênalti muito bobo que ele fez, em que o Marcos Leonardo pediu para ser derrubado, e aí ele foi lá e ajudou o centroavante do Santos, e entre outros erros que o Pumita já teve, também com o Maurício Barbieri, ainda no Campeonato Carioca, enfim. Mas ele é o jogador assim que mais iniciou as partidas na posição com o Ramon Dias. Atrás dele vem o Robson. Robson, zagueiro de origem, iniciou 5 jogos como titular na lateral direita, nas mãos do Ramon Dias. O Robson teve uma lesão, né? Ainda contra o Bahia no início do mês passado. Nesse momento ele ainda está lesionado, está retornando, está num processo final de recuperação. E pode ser que fique à disposição para a partida contra o Fortaleza após a data FIFA, né? O Robson a gente sabe, ele é um zagueiro de origem, então a gente não pode cobrar muito dele ofensivamente, principalmente para auxiliar nos cruzamentos, mas é um cara que vai entregar um posicionamento mais defensivo, que vai segurar um pouquinho mais, primeiro marcar para depois auxiliar no ataque, mas mesmo na questão defensiva o Robson não foi um cara que a gente parou, analisou e pensou, cara, acho que ele vai fazer diferença nessa questão pelo lado direito. Teve alguns erros, teve alguns problemas, o que eu imagino que seja normal por um processo de adaptação, mais uma vez, frisando, é um zagueiro de origem. Tem também o Gabriel Dias não iniciou nenhuma partida como titular com o Ramon Dias, mas ele que viveu um certo período lesionado, muito complicado, passou por um momento ruim na sua carreira, de ficar muito tempo parado. Ele voltou para a partida contra o Atlético Mineiro, entrou no decorrer do jogo, mas atuou apenas 10, 12 minutos, porque se lesionou novamente, tá? Muitos torcedores vascaínos pedem a titularidade do Gabriel Dias, enxergam que ele vai entregar a consistência defensiva necessária, mas também pode ajudar no ataque. Não talvez nos cruzamentos, mas jogando um pouquinho mais por dentro, auxiliando as construções das jogadas, principalmente junto dos meio-campistas, junto dos volantes. E o Gabriel, ele também está no processo final de recuperação dessa última lesão que ele teve e pode ficar à disposição do Ramon Dias para a partida contra o Fortaleza. Ainda não é certeza nem o Robson e nem o Gabriel Dias, mas há uma certa expectativa de que os jogadores possam sim estar relacionados aí para a próxima partida do Vasco, que vai ser importantíssima, né? Além do Gabriel Dias, tem uma quarta opção, e aí eu não estou falando de hierarquia, mas apenas em nomes, que é o Paulo Henrique. O Paulo Henrique iniciou o último jogo do Vasco como titular na posição contra o São Paulo, no empate em 0-0 em São Januário, no último fim de semana. Ele começou muito bem a partida, participando, jogando bem,
Teve alguns errinhos bobos, inclusive numa finalização muito perigosa do Lucas, numa bonita defesa do Léo Jardim. Depois entrou no jogo de novo, foi participando e aí caiu novamente de rendimento. Aí já essa última queda eu associo principalmente à questão física, um atleta que estava muito tempo sem conseguir atuar, muito tempo sem ser titular, então seria natural ele sofrer aí um pouquinho nessa questão não só física, mas também de ritmo de jogo. E a gente sabe que o atleta só consegue estar no seu melhor momento atuando, jogando, estando em campo. Na entrevista coletiva, ele foi bastante elogiado pelo técnico argentino, dizendo que é um cara bem importante, que gosta do futebol dele, mas eu acho que ele não fez uma partida para se sagrar o titular da lateral direita. Pode ter sido um desempenho que mereça ainda mais oportunidades, mas de qualquer forma não é um cara que ainda a gente pare, pense e fale, não, acho que ele tem que atuar nessa posição. Então é algo que eu já venho acompanhando há um certo tempo no Vasco, que é essa posição que está sendo esse calcanhar de Aquiles do Ramon Dias, que ele vai mexendo, que ele vai tentando encontrar soluções, e aí ele muda o sistema para jogar com 3 zagueiros, para dar mais liberdade, principalmente pro Pumita Rodrigues. Enfim, de verdade, é difícil a gente fazer uma avaliação de quem tem que ser o titular, até porque o Gabriel Dias teve pouquíssimas oportunidades no modelo do Ramon, o Paulo Henrique a mesma coisa, Pumita e Robson já tiveram mais ainda. E diante disso, eu queria ouvir a sua opinião, torcedor vascaíno. Para você, se você fosse o Ramon Dias, quem você escalaria como titular da lateral direita? A gente sabe que é uma posição muito importante, principalmente por esse lado, que tem o Rossi, que tem o Peck que pode cair por ali, enfim, tem outros jogadores que já foram improvisados um pouco mais à frente, como um ponta ou como meia aberto pelo lado direito, o próprio Orelhano já teve oportunidades. Enfim, eu quero saber de você, dentro do que o Ramon Dias pensa sobre futebol, quem você escalaria como titular nessa posição? Digita aí nos comentários. Beleza, rapaziada? Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.